E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Retornando aqui para os nossos estudos, falando sobre a questão da atuação do advogado lá no plenário do Tribunal do Júri, e nós estamos numa sequência de aulas aí, referente à oratória, ao comportamento do advogado no momento em que ele estará fazendo uso da palavra, né? Naquele momento em que o juiz após o Ministério Público ter realizado a sua sustentação oral pelo prazo de 1 hora e meia, o juiz vai falar a seguinte frase: doutor, a palavra é sua, ou a palavra está com o senhor. O senhor agora tem 1 hora e meia para apresentar a sua sustentação, ok? Então é nesse exato momento que nós estamos dentro lá do procedimento do Tribunal do Júri. É um momento extremamente importante, a gente está estudando sobre isso. Vale a pena aí você ver os outros vídeos, as outras aulas que eu já disponibilizei para vocês, que já estão lá no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Comunidade Júri no Ar. Lá você tem diversas informações referentes a direito penal, processo penal e tribunal do júri, ok? Como já havia falado anteriormente, não há nenhuma sonegação de qualquer informação a respeito disso. O objetivo é realmente apresentar quantidade em qualidade de todo o assunto para que você possa ter informações e que possa te ajudar aí a sanar qualquer dúvida para você que está iniciando, você que é estudante, você que é do Tribunal do Júri, enfim, eu acredito que é dessa forma que trocando informações que as coisas vão funcionar, a sociedade vai ter uma prestação de serviço com maior qualidade, tá? Então, hoje o tema aqui é como utilizar uma oratória no plenário do júri convincente aos jurados, ok? Isso é algo assim realmente muito importante porque eu já ouvi várias pessoas falando assim: ah, lá no tribunal do júri a gente conta um monte de história e enrola o jurado. Mentira, jurado não é enrolado. Hoje ninguém é enrolado, ok? As pessoas estão muito mais racionais. As pessoas hoje têm acesso direto às informações. As pessoas não gostam de ser enganadas, não gostam de se sentir enroladas. Então tem que ter técnica, tem que ter coerência, tem que ter conhecimento fático, jurídico para poder estar lá e tentar utilizar de uma oratória convincente, tá? E oratória convincente não existe milagre, precisa ter preparação. E é sobre isso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando para você que você precisa ter preparação, ok? Sem preparação vai ficar muito difícil você conseguir êxito nessa história aí. Então, informo para vocês que é extremamente importante que você esteja preparado, tá? Vamos lá dar continuidade. O poder da oratória no plenário do júri, tá? Então a oratória, gente, você vai estar durante 1 hora e meia no mínimo se dirigindo aos jurados para tentar convencê-los de que toda a sua tese que está sendo apresentada deve ser acolhida por eles, deve ser acatada por eles, deve ser aceita por eles e, como consequência disso, você obtém a absolvição do seu cliente, ok? Então veja que é extremamente importante você ter um poder na sua oratória para alcançar o seu objetivo final, que é a absolvição do seu cliente. É óbvio, é claro, tá? Que nem sempre, por melhor ou com a maior ou melhor quantidade, né, de qualidade que você faça do seu serviço, o cliente vai ser absolvido. Por quê, Zé Carlos? Porque às vezes é quase impossível. As provas produzidas que recaem contra ele, sobre ele, é uma questão quase que por unanimidade de condenação. Então, mesmo assim, você precisa, como eu já falei anteriormente, suar a sua beca da melhor forma possível, apresentando qualidade no seu trabalho, ok? Lembre-se, jurados, eles decidem sim de forma racional, mas você pode muito bem tentar alcançar o emocional deles. Não quer dizer que provavelmente a emoção vai sobrepor a razão. É muito difícil isso, né? A gente sabe que isso vai acontecer nas historinhas dos filmes românticos e por aí vai. Nós estamos falando de coisa real, vida real, tá bom? Então vamos nos ater a isso.
É óbvio que a razão, a emoção, tudo isso faz parte do ser humano, a gente sabe disso, mas ali já é um local extremamente formal, onde há, na realidade, tristeza, teve morte ou uma tentativa de morte, famílias destruídas, pessoas com profundas marcas e cicatrizes. Então fiquem atentos a isso aí, tá? Vamos lá. Conquistando a atenção. Gente, descubra como uma boa oratória pode captar a atenção do júri e mantê-los envolvidos nas suas palavras, né? Então, gente, você precisa de alguma forma conquistar a atenção do jurado. Lembre-se, o jurado ele tá ali sentado, provavelmente ele foi convocado ou, em outras palavras, foi obrigado a estar ali. De repente ele nem queria estar ali. Algumas pessoas gostam de ser jurados, outras não. De repente ele já está ali há 8, 9 horas sentado. Talvez ele não esteja nem mais conseguindo raciocinar direito de tanta informação que já foi passada para ele durante todo esse período. Já tem ainda um tempo imenso, né, do promotor que falou por 1 hora e meia e provavelmente já desgastou ele. E agora é a sua vez que você vai encontrar essas pessoas extremamente cansadas, já talvez fora até do ar, né? E você precisa ter uma oratória que conquiste a atenção deles. Então você pode começar a fazer um resumo do que aconteceu. Você pode contar uma história que é referente aos fatos, ou uma história, né, que você está utilizando como exemplo, mas que tenha ligação com o caso concreto. Você pode contar uma história sobre a vida do réu. Você pode falar, claro que com muito cuidado, sobre a vítima. Então você tenta buscar, com uma introdução, a ideia de conquistar a atenção daqueles jurados, tá? Por isso que eu já falei anteriormente, ainda vou falar sobre isso também, a tonalidade de voz, né, deve ser diferenciada para que não cause sono nos jurados, ok? 2. Construção de confiança. Aprenda como a oratória pode aumentar sua confiança e ajudá-lo a transmiti-la aos jurados. Bom, vocês precisam demonstrar confiança. Ah, Zé Carlos, como que eu vou demonstrar confiança? Você vai demonstrar confiança pela sua postura, pela sua forma como você se dirige aos jurados, com o seu vernáculo, com a sua postura física, com o seu andar, com o seu desenvolvimento, com a sua oratória, com o tom da sua fala, que você demonstra que você está ali passando para eles exatamente aquilo que você confia, ou seja, na inocência do seu cliente. E você vai ter que ir, através dos seus argumentos fáticos e jurídicos, mostrar que essa confiança ela é real, ok? Ah, Zé Carlos, então eu tenho que fazer teatro? Não, você não vai fazer teatro não, porque se você fizer teatro você vai ter problema, tá? Você vai, na realidade, usar técnicas e que você vai mostrar para os jurados que a sua fala, né, os seus argumentos, eles primeiro passaram pela sua confiança e você está transmitindo essa confiança, esses argumentos para os jurados, ok? É disso que eu estou falando, tá? 3. Impactando a decisão do júri. Veja como uma oratória persuasiva pode ser o fator decisivo na escolha do júri, né? Então, quando você consegue conquistar a atenção dos jurados, quando você consegue construir a confiança, conquistar a confiança dos jurados, você vai conseguir impactar esses jurados e muito provavelmente eles vão acompanhar os seus argumentos e provavelmente vão julgar o seu cliente dentro daquilo que você está propondo para eles. Lembre-se, eu não preciso dar cambalhota no plenário, eu não preciso ficar gritando que nem um louco, não preciso ficar fazendo nada, ser arrogante, nada disso. Eu preciso de ser eficiente, eficaz, e isso que eu estou mostrando para vocês. Eu preciso de pelo menos 4 votos, 4 pessoas votando naquilo que eu estou propondo para eles e para o meu cliente.
que aí provavelmente eu vou estar conseguindo a absolvição dele, ok? Então, pelo menos dos 7 eu preciso de 4. Então, quando você consegue captar, segurar a atenção do júri, do jurado, quando você cria uma relação, constrói a confiança né, no que o jurado passa a ter sobre você, sobre a sua fala, isso já é um grande passo e que provavelmente você vai estar impactando os jurados para que eles possam decidir de acordo com o que você está mostrando, que você está conduzindo eles para que eles possam chegar ao final e votar de forma que você está propondo, ok? Vamos lá. Etapas para uma oratória convincente, né? Nós temos aqui, né, voz, né? Gestos, postura. Então, lembre-se, gente, que eu falei ainda agora que o jurado está cansado, né? Ele já está lá horas. Você está cansado, está todo mundo cansado, todo mundo estressado, mas o jurado deve estar mais ainda, porque ele tem uma responsabilidade de decidir. Talvez está ali porque sem querer está cansado, cheio de problema na cabeça e ouvindo pessoas falando, inclusive você. Então, a tonalidade da voz, tá? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, saiba como modular sua voz para transmitir emoções e envolver os jurados. Então, eu não posso ficar desesperadamente gritando, porque vai gerar uma irritação nos jurados. Também não posso ficar exageradamente falando baixo, de forma tímida, porque os jurados vão ter que se esforçar para escutar e entender o que você está falando, e às vezes não vão nem se esforçar para isso, e vão, tipo, fechar os ouvidos para o que você está falando, e já vão decidir automaticamente. E, portanto, é um prejuízo muito grande para o réu e principalmente também para você que está lá fazendo a defesa. Então, você precisa ter, ok? Uma variação na sua tonalidade de voz, tá? De forma mansa, serena, pacífica, porém, você, nos momentos oportunos, necessários, você vai elevar o tom de voz, vai dar uma ênfase maior sobre um assunto, até para provocar, despertar os jurados referente ao ponto relevante que você está falando, tá? Isso é extremamente importante. Pegar uma pessoa que está lá falando por 1h30 na mesma tonalidade de voz, dificilmente você vai ter êxito nisso, tá ok? Porque é cansativo, tá? Gestos. Aprenda a utilizar os gestos para complementar sua palavra e enfatizar argumentos. Gente, não dá para você estar lá no plenário do Tribunal do Júri com os braços cruzados, né? Reprimido, com medo, com timidez. Não pode fazer isso, porque isso vai levar a uma sensação de insegurança, de medo, tá? E até de falta de credibilidade para os jurados. Não dá para você estar lá falando com os jurados, sustentando na frente dos jurados, direcionado para eles, com as mãos no bolso. Não dá. Não dá para você estar falando com os jurados, fazendo sua sustentação oral, com as mãos para trás, ok? Você não está preso, graças a Deus. Você está lá exercendo a nobreza da advocacia. Então, gesticule. Obviamente, tudo dentro de uma razoabilidade, né? Dentro de uma proporcionalidade, para que os gestos das suas mãos possam compor, né, todo o contexto da sua oratória. E você vai dar ênfase em determinados momentos também com os gestos da sua mão, tá ok? Apontando, passando uma folha, enfim, dando direção para os jurados, inclusive para despertá-los de eventuais cansaços, ok? Postura, coloquei lá para vocês, né? Entenda a importância de manter uma postura segura e confiante durante sua apresentação. É muito comum a gente estar, às vezes, na faculdade dando trabalho. Eu gosto de dar trabalho oral para os alunos e eu fico observando os alunos. Quando eles estão lá na frente, eles se encostam na parede, no quadro, se afastam, tentam se esconder um atrás do outro. Fica com uma postura como se estivesse indo para um abate, né?
Gente, a sua postura tem que ser uma postura ereta, que apresente firmeza, confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você está propondo, uma postura que você consiga andar dentro do plenário do tribunal do júri. Mas cuidado, não é para ser arrogante, ok? Mas é para andar em compassos firmes, com peito estufado, com liberdade, para que eles possam perceber que você está acostumado com isso, que você está confiante naquilo que você está apresentando e que você também confia nos jurados, no sentido deles acolherem a sua proposta na tese defensiva que você está apresentando. Então, o conjunto aqui é voz, gestos e postura. São informações que você não pode deixar em hipótese alguma de analisar, ok? Certa feita eu estava assistindo um júri, eu gosto de assistir júri, sempre que posso estou lá assistindo, para cada vez mais, tanto quanto eu atuo, eu verifico, né? O que se tem de bom nos oradores, o que não tem de bom eu procuro evitar, né? E consigo não errar, porque a gente passa pegando a experiência. E eu vi um caso em que um advogado até experiente, dava-se para perceber que ele era experiente, mas ele fez a oratória dele toda em pé. Obviamente, né, a gente não vai fazer uma oratória sentado, mas ele fez uma oratória em pé, mas ele não andou pelo plenário, ele não se aproximou dos jurados. Isso não é bom. O jurado, ele espera que você, né, ande pelo plenário, que você chegue até eles, que você olhe nos olhos deles, que você fale com eles de forma firme, educada, cortês, mas segura. E o advogado ficou o tempo todo atrás da bancada dele, da mesa que ele estava, em pé e discorrendo. Fez um excelente discurso, mas isso eu acho que pesou muito na questão final do resultado, tá? Então não faça isso. Então, voz, gestos e postura são etapas, né, para uma oratória convincente, tá? Gente, volto a afirmar, plenário do tribunal do júri é uma incógnita. Você espera que os jurados estejam acolhendo aquilo que você está propondo e às vezes vem uma decisão contrária. E às vezes você tem quase a certeza que seu cliente vai ser condenado e ele acaba sendo absolvido. Isso acontece, Zé Carlos? Muito, mas acontece muito, não é pouco não, ok? Então, fica essas informações que vocês, quando estiverem se preparando, estudando para atuar, lembre-se que vocês precisam dessas etapas da oratória. Observar a sua voz, os gestos e a sua postura, tá? Gente, isso não é para vocês estudarem só no dia que vocês forem fazer, ou vou fazer um júri daqui uma semana, vou começar a estudar. Não, isso é para estar no sangue de vocês, já é para estar vocês atuando, estudando, relendo, porque se não fizer isso, você esquece e qualquer detalhe pode ser fatal lá para o seu cliente, ok? Dando continuidade aqui, estrutura de um discurso persuasivo. Então, nós começamos a observar lá como é a sua postura dentro do plenário. Eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? As etapas para uma oratória convincente, voz, gestos e postura. E agora a gente está vendo aqui uma estrutura de um discurso persuasivo. Ou seja, eu vou, gente, fazer um discurso para aquelas 7 pessoas. Eu não vou fazer discurso para o juiz, presidente do tribunal do júri, para o promotor, para a população, nem nada. Essas pessoas não vão fazer nada pelo seu cliente. Essas pessoas não vão decidir nada. Quem vai decidir são os jurados. É para eles que eu vou falar, é para eles que você vai falar. É para eles que você precisa criar uma estrutura de um discurso persuasivo para, no final, ter o resultado que você está perquirindo, ok? Então, vamos lá. Introdução. Olha só, cative a atenção do júri, foi o que a gente começou falando lá. Então, gente, você precisa fazer uma narrativa de forma pacífica, mansa, serena, mas segura, ok? Você pode iniciar com uma introdução sobre o caso concreto. Você pode fazer uma
trazer informações sobre a vida do réu, quem é o réu, né, qualificá-lo, mostrar, né, como é a personalidade dele, o sofrimento dele, o porquê que ele está ali. Enfim, você está, na realidade, cativando a atenção dos jurados, ok? Você pode fazer uma citação de uma passagem da Bíblia ou de qualquer outro livro. Você pode mostrar algum tipo de reportagem que tenha a ver com aquele assunto. Enfim, procure alguma introdução que cative a atenção do júri, ok? A argumentação. Apresente, né, os fatos e os argumentos convincentes. Então, veja bem, os jurados já presenciaram, pessoal, tudo o que aconteceu, já viram o que as testemunhas falaram, o que a vítima falou, se ela não morreu, se foi tentativa, já viu as provas produzidas, já ouviu o que o réu falou, a versão do réu, e aí já ouviram o Ministério Público falar, e agora é a sua vez. Então você precisa apresentar os fatos que são mais benéficos para o seu cliente e os argumentos em cima desses fatos que devem ser levados em consideração pelos jurados para que eles possam acatar a sua tese e, consequentemente, obter a absolvição dos jurados. Então, quando eu já falei em outros momentos, é necessário ter lógica jurídica, lógica na exposição dos seus fatos, ok? Sequência, clareza, para evitar ruído na sua comunicação com o jurado, para evitar que o jurado fique sem entender nada e aí ele julgue de qualquer jeito, para evitar que você crie irritabilidade no jurado e que ele fala, pô, não estou entendendo nada que esse cara está falando, esse cara aí realmente tem que ser condenado. Enfim, tudo isso vocês precisam pensar. Então, uma argumentação, ok? Dentro do contexto dos fatos, das provas produzidas e combatendo aquilo que foi apresentado contra o seu cliente e trazendo, né, como uma atenção especial aquilo que beneficia o seu cliente, é uma argumentação excelente, ok? Que você apresenta para os jurados para que eles possam entender qual é a realidade dos fatos e por que o seu cliente deve ser absolvido, ok? Refutação, rebatendo possíveis argumentos da acusação. Então, lembre-se, primeiro o Ministério Público falou, agora é você que vai estar falando. Então, o Ministério Público jogou um caminhão de informações lá em cima dos jurados para que aqueles jurados condenem seu cliente. Então, agora é o momento em que você vai ter que refutar também esses argumentos apresentados pela acusação. Então, durante a acusação, qual é o seu papel? Não precisa você ficar compenetrado, né, fissurado no que o promotor está falando. Você pode disfarçar, mexer no celular, abrir uma revista, ler o processo, mas está escutando o que o promotor está falando. E você vai pontuando as coisas que você acha mais importante que o promotor falou que recai contra o seu cliente. E aí, no seu momento de fala, você vai refutar esses pontos cruciais para os jurados, apresentando a realidade dos fatos e por que aqueles argumentos do Ministério Público não merecem prosperar, não merecem ser aceitos, acolhidos pelos jurados, e sim os seus argumentos. Tá? Conclusão, fortalecendo sua tese e apelando ao júri. Então, no final, você vai ter que ter, né, esse controle para finalizar com uma conclusão, e essa conclusão, em regra, é o pedido de absolvição do seu cliente, pelos motivos que você já explicou durante toda a sua exposição, e coloque uma carga sobre eles de que o não acolhimento disso, né, vai gerar uma injustiça e os jurados terão, né, para o resto da sua vida, talvez um sentimento de culpa e de injustiça caso não acolham o que você propôs, porque na realidade só assim estaria sendo realizado justiça. Enfim, essa conclusão você vai achar a melhor forma possível, mas você pode muito bem passar por essas etapas que eu acabei de falar com vocês, que você transmite uma grande responsabilidade para os jurados, para que eles possam, né,
realmente refletir sobre o que tem que fazer na hora de decidir quando for responder os quesitos, as perguntas que serão realizadas pelo juiz, nas quais você também vai participar na elaboração, tá? Adaptação ao público e ao ambiente. Bom, todos nós, né, participamos de diversos ambientes. Ora você está numa igreja, você se comporta de um jeito. Ora você está num festival, você se comporta de outro. Ora você está numa sala de aula, se comporta de um jeito. Ora você está andando na rua, está numa fila, enfim. Gente, nós estamos em vários ambientes, convivemos em vários ambientes e também com vários públicos. E o que eu quero dizer é que a cada ambiente que você está, você vai ter um público diferente, portanto, um comportamento diferente. Ah, Zé Carlos, isso é hipocrisia? Não, isso é uma forma que você vai ter que se adaptar, porque somos seres sociais e precisamos nos adaptar a todas essas questões para podermos ter uma relação saudável e uma comunicação que seja entendível, tá? Não adianta você, por exemplo, ser doutorado em alguma coisa e você está falando para um público de pessoas que às vezes é praticamente analfabeto. E aí você começa a falar um monte de palavras que eles não entendem, você vai criar um ruído tremendo, vai jogar fora tudo aquilo, vai gerar uma antipatia e as pessoas vão te achar arrogante e você não vai ser bem visto ali naquele local, ok? E pior, não vai conseguir alcançar aquilo que você estava pretendendo com a sua fala, inclusive é considerada arrogante. Então, o que eu estou querendo dizer é, o tribunal do júri é composto por pessoas do povo, tá? A gente tem ciência, às vezes, da profissão da pessoa, mas isso também não quer dizer muita coisa, porque tem pessoas que têm uma excelente profissão, mas são totalmente ignorantes, são radicais e por aí vai. Tem outras que são exercem profissões consideradas mais humildes pelas outras pessoas e tem um coração enorme, tem uma leitura, enfim, isso vai variar muito. Então você precisa não utilizar, né, vernáculos, né, palavras carregadas demais que gerem ruído e, portanto, gerem a falta de entendimento pelos jurados. Também não vai usar palavras chulas, de baixo escalão. Então você vai ter que tentar, no momento ali, você tem um bom tempo para isso, detectar qual é a melhor forma que você vai se dirigir a eles. Na realidade, a melhor forma é usar um vernáculo, palavras que eles possam entender, que sejam claras, objetivas, eficientes, eficazes, para que eles possam entender, ok? É isso que você tem que fazer. E se você for usar alguma palavra técnica referente ao campo jurídico ou campo da medicina legal, é importante que após você usar essa palavra, você explique para o jurado o sentido daquela palavra, daquela frase e por que você falou daquele jeito, dizendo que você está usando o termo técnico, mas que em outras palavras aquilo significa isso, isso, isso. Ele vai entender perfeitamente e vai se sentir muito grato porque você está esclarecendo isso para ele. E mais, você vai chamar a atenção dele, vai conquistar a confiança dele, porque ele vai entender que você está preocupado, que ele entenda o caso concreto para que ele possa julgar da melhor forma possível. Então, conhecer seu público, né? Faça uma adaptação da sua linguagem e argumentação de acordo com o perfil dos jurados, ok? Lembre-se, os jurados são vários, são 7. Então são pessoas que têm provavelmente religiões diferentes, outro pode não ter religião, moram em locais diferentes, têm pensamentos diferentes, princípios diferentes, tem uma variedade muito grande de informações ali entre os 7 que você vai ter que pelo menos tentar criar ali um meio que atenda a todos eles, ok? Então fiquem atentos a isso, dê muita atenção para isso aí, tá, gente? Não entre com o papel de ser arrogante e achar que eu tenho que ficar falando linguagem extremamente técnica, bonita, palavras carregadas e na realidade no final você não vai conseguir absorver seu cliente, tá? Só perdeu o seu tempo ali e gerou prejuízo para o réu. Domine o ambiente, esteja preparado para lidar com imprevistos e utilizar o ambiente a seu favor. Gente, o ambiente que eu falei anteriormente
É um ambiente, assim, até triste, né, um ambiente que é carregado de sentimentos, ali tem tristeza, tem raiva, tem esperança, tem sentimento de justiça, injustiça. Então veja que você vai ter que, dominar esse ambiente e mostrar para os jurados que realmente ninguém ganha e ninguém perde ali. Na realidade, todo mundo perde naquele cenário, tá? Vítima, que se já morreu ou se por algum motivo não morreu, mas também perdeu de alguma forma. As famílias, o Estado, os próprios jurados que estão ali com a responsabilidade de julgar alguém, tá? Então há, na realidade, uma forma de você conversar, passar essas informações para eles, mostrando, né, que você está sim preocupado com todo mundo e com aquele ambiente ali. E mais, eh, usa isso a seu favor e a favor do seu cliente. Porque quando você consegue dominar o ambiente, e o ambiente é tanto o espaço físico quanto a questão das pessoas pelas quais você está tendo contato ali, e principalmente os jurados, é importante que você domine para que você possa também ter um ponto de contribuição para no final os jurados, se tiver algum tipo de dúvida, pelo menos acompanhar essa votação a favor do réu, até em razão da sua atuação. É muito importante, tá? Comunicação efetiva. Aprenda técnica para manter a atenção do júri em um ambiente muitas vezes desconfortável, ok? Eu falei, gente, o jurado às vezes está ali chateado, cheio de problema, né, preocupado porque vai ter que decidir. Então, a sua comunicação efetiva, e vou mais, até afetiva, né, você consegue trazer esse jurado com aquele sentimento de insegurança, você passa a segurança para ele e, através da sua oratória, você pode fazer com que ele mude de opinião. De repente, ele estava até querendo condenar o seu cliente, e quando você faz dessa forma, você consegue alcançar ele, atingir os sentimentos, a razão dele, o coração dele. Você pode fazer com que ele mude de opinião e possa até absolver seu cliente. Então, a comunicação efetiva e afetiva também é extremamente importante. Então, a adaptação ao público e ao ambiente, você vai ter que levar em consideração. Conheça seu público, domine um ambiente e comunicação efetiva. Vamos lá, exemplos práticos e exercícios de treinamento, tá? Discurso de abertura. Técnicas para iniciar seu discurso com sucesso. Então você em casa você pode treinar isso e no seu escritório você pode treinar. Por isso que eu sempre falo, gente, é importante demais a leitura. E quando eu falo leitura, não é só a leitura do Código de Processo Penal, do direito penal, da medicina legal, das leis. Eu estou falando de outras leituras, filosofia, sociologia, a questão da economia. Também você leia sobre medicina, você leia sobre romance. Então, tudo isso vai te ajudar muito a você construir argumentos, ok? Então, vale a pena você ter essas técnicas, né, para que você possa realizar um discurso de abertura de forma perfeita, tá? Exercícios de improviso. Prepare-se para lidar com as instruções, com as situações imprevistas durante a apresentação. Você tem que estar preparado para as imprevisões que ocorrem lá. Então, por exemplo, você pode estar lá fazendo uma sustentação oral e aí você fala alguma coisa e o jurado chega para você e levanta a mão e vai pedir para o juiz, para que o juiz peça para que você explique determinada situação que você falou ali. Olha que coisa interessante. O jurado pode fazer isso? Pode, gente, sem problema nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar sanar todas as dúvidas e, muito mais do que sanar, esclarecer ele de uma forma que ele possa, né, até entender a sua tese defensiva, tá? Isso seria uma forma de você estar sendo obrigado a criar um improviso para tentar mostrar o sujeito ali. E também pode aparecer situações que até então você poderia não ter imaginado e que agora aparece e você vai ter que criar um improviso. Quando eu falo improviso, não estou falando em enrolação, tá? Em papo de 7-1, não. Estou falando que você vai ter que
ter condições de improvisar com as informações do processo e do nosso ordenamento jurídico. Entendeu? Não vem com essa história, eu vou contar uma historinha lá que o cara vai cair. Não vai nada, tá? Ninguém é bobo. Discurso de encerramento. Como encerrar sua fala deixando uma boa impressão no júri? Então você lembre-se, você quando tiver para encerrar, né, o seu discurso, né, agradeça os jurados, informe para eles que você confia neles, e tudo que foi apresentado pela defesa é sólido, tem amparo nos fatos, tem amparo nas leis ou na lei, e aí você vai pedir absolvição e agradecer a eles desejando a eles, né, tranquilidade, serenidade para votar da melhor forma possível, tá? Então você tem que fazer um encerramento de forma que os jurados também possam ficar comovidos com aquilo que você está falando, tá? Solicitação precisa. Aprenda a fazer uma solicitação clara e persuasiva aos jurados. Se você precisar fazer alguma solicitação, tipo, senhores jurados, eu vou contar uma história para os senhores e eu gostaria que, para uma melhor concentração, todos os senhores fechassem os olhos. Por favor, fechem seus olhos para que os senhores possam estar isentos de qualquer ruído e aí os senhores vão entender com mais tranquilidade o que eu estou falando. Pronto, gente. O que eu estou fazendo? Estou solicitando uma atitude dos jurados para que eu possa contar uma história e eles possam se esvaziar de tudo que está ao redor deles e que eles possam vivenciar aquela história e aí sim eu vou alcançar aquilo que eu pretendo. Tá ok? Então é muito legal isso. Você também pode usar essa técnica desde que você tenha, como vem falando já há um bom tempo, né? Condições de fazer uma colocação lógica, sequencial, tá bom? Detalhes que fazem a diferença, tá? Então, quando você está lá no tribunal de júri, ainda mais no plenário do tribunal do júri, né, que está todo mundo tenso, a adrenalina está lá em cima, por mais que a gente tenha experiência, as expectativas faz com que a gente fique com esses sentimentos, né? Nós temos alguns detalhes que fazem a diferença e que temos que dar atenção. Primeiro, controle emocional, né? Tenha confiança em você, advogado, tá? Tenha confiança no que você já estudou, tenha confiança no que você conhece, no que você vai falar. Você já estudou o processo todo, já se preparou fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Então agora é a hora de você procurar apresentar tudo que você já fez anteriormente, tá? Mantenha calma, procure ficar calmo. Eu costumo falar isso com os alunos lá na faculdade, né? Você é a única pessoa que não pode estar nervosa, tá? Pode, todo mundo está nervoso lá, menos a defesa, tá ok? O réu está lá esperando que você fale por ele, como a gente já viu, você é a voz dele, ele está ali, depositou toda a confiança dele em você. Então, procure manter calma. E aí você pode ter algumas técnicas, você pode respirar fundo, com calma, sem que ninguém perceba, pode beber uma água, procure se tranquilizar, tá bom? Porque o nervosismo faz com que a gente perca, né? Há uma perda, na realidade, do raciocínio, né? Lógico, sequencial, enfim, é só atrapalha. Então, procure manter a calma. E respeito. Respeito ao réu, respeito aos jurados, ao juiz, ao promotor, às pessoas. Nunca se apresente como uma pessoa desrespeitosa e arrogante, tá bom? Exposição de argumentos. Seja organizado, seja objetivo e seja claro, tá ok? Então eu preciso ter uma lógica jurídica, uma lógica de apresentar os fatos, uma lógica na minha oratória, tem que ser objetivo e tem que ser muito claro para que os jurados possam entender aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou pretendendo obter com a minha fala, tá? A realidade é essa. Comunicação visual, gestos coerentes, postura adequada e contato visual. Então, veja que você precisa ter seus gestos, como eu falei anteriormente, né, coerentes, não precisa ficar lá totalmente falando, esbravejando de qualquer jeito, você vai ter que ter técnica para isso que a gente acabou de falar.
tenha uma postura adequada, não se apresente como arrogante, mas também não se apresente como um covarde, tá? E tenha contato visual, olho no olho do jurado, olhe para eles, se aproxime deles, tente manter esse contato com eles, para que eles possam olhar para você e ver a segurança em você, ver a confiança em você, ver a seriedade em você e que eles possam criar uma empatia, com você, né? E isso vai ajudar muito. Use sua oratória para convencer no júri, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, transmitindo confiabilidade, impacto na decisão e discurso persuasivo. Então você precisa ter que transmitir para ele confiabilidade, ou seja, eles têm que acreditar naquilo que você está falando. Você tem que impactar os jurados com a sua oratória, né, nas decisões deles, e você tem que ter um discurso persuasivo. É isso que vai fazer com que os jurados, na realidade, votem a favor daquilo que você está propondo e, consequentemente, o que o réu está esperando, que é a absolvição. Tá? Ah, mas eu não consegui. Se você não conseguiu, isso faz parte do negócio. Desde que você não vá para casa e é triste, decepcionado com você mesmo, mas que você possa ir para o seu lar, quando for repousar, deitar a cabeça, dormir tranquilamente, sem nenhum sentimento de culpa e falha. Gente, para isso a gente precisa se preparar, por isso que nós estamos aqui estudando, estamos falando com vocês, é experiência, é conhecimento, para que vocês possam, quando chegar o momento de vocês atuarem, atuarem da melhor forma possível, tá? Estejam preparados para qualquer tipo de resultado lá no tribunal do júri, seja para absolvição, seja para condenação, mas estejam preparados também no momento que vocês estiverem atuando, tá? Obrigado aí pela presença nesta aula de todos vocês. Espero que vocês possam fazer uso frutífero dessa aula e que vocês tenham sucesso na empreitada de vocês quando vocês estiverem aí atuando. Grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bons estudos e bons negócios aí para todos. Abração.